Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Verônica e no episódio de hoje vou fazer a resenha de Sombriossos, da Leigh Bardugo. Esse é o primeiro livro de uma trilogia que inclusive tem a série no Netflix com o mesmo nome, Sombriossos. Então, Sombriossos traz a história no universo que chama Grishaverso. Os Grishas, eles são pessoas com poderes especiais e eles são divididos em 3 ordens, digamos assim. Tem a Ordem dos Vivos e Mortos, que são a Ordem dos Curadores e dos Sangradores. Os Curadores, como o próprio nome diz, eles curam. Os Sangradores, eles são como se fossem assassinos. A segunda ordem é a Ordem dos Conjuradores, e eles podem conjurar e controlar o ar, a água ou o fogo. E tem dois tipos de conjuradores especiais. Um é o Conjurador das Sombras e a outra é a Conjuradora do Sol. E tem também a Ordem dos Fabricadores, que são pessoas que mexem com metal e etc. Então, esses são os Grisha e basicamente eles vivem num país que chama Ravka. Ravka é um país que é dividido por uma fenda, que é uma fenda de sombras, que foi criada por um cara chamado Herege Negro. E esse cara, ele era, extremamente ambicioso por poder, e ele acabou criando essa fenda, só que essa fenda acabou se enchendo de monstros, e ele não tem controle sobre os monstros que vivem na fenda. Então ele precisa de uma conjuradora do sol, que é capaz de espantar os monstros, para ele poder atravessar a fenda em segurança e para ele poder, ter o controle da fenda. Então ele deseja uma conjuradora do sol. Essa conjuradora do sol, ela é uma teoria no início do livro. Ela não existe, nunca existiu um conjurador do sol, mas como existe um conjurador das sombras, ele acredita que em algum momento essa conjuradora do sol ela vai surgir. Então, Ravka é esse país que é cortado de norte a sul por essa fenda de sombras. E aí, o que acontece é que eles não conseguem atravessar de um lado para o outro sem passar por essa fenda. Porque tanto ao norte quanto ao sul, existem outros países, então eles não podem cruzar essa fronteira. Para eles ultrapassarem de leste a oeste no país, eles precisam entrar na fenda. E aí eles precisam acabar enfrentando esses monstros que vivem lá dentro. No início da história, a gente acompanha a Aline Starkov, que é uma cartógrafa do exército, e ela tem um melhor amigo, assim, que é o Mali, e eles são meio que apaixonados um pelo outro, mas nunca aconteceu nada. Então eles têm esse crush, mas que não é, uma coisa ainda concreta. E aí o Mali, ele é convocado para uma missão em que ele precisa atravessar a fenda, e aí a Alina, ela resolve, dar um jeito de ir junto com ele, mesmo sendo uma cartógrafa. Quando eles estão atravessando a fenda, o Mali é atacado e ela vai ajudar ele, e ela acaba sendo atacada por esses monstros também na fenda. E aí, para sobreviver, ela acaba conjurando o sol. Até então, ela não sabia que ela era uma Grisha, ela nunca tinha recebido treinamento. Então, ela não tem controle, assim, sobre o poder dela. Mas ela acaba conjurando o sol, e aí todo mundo consegue ver, eles conseguem atravessar a fenda em segurança. Só que aí, quando eles chegam do outro lado, né, eles precisam dar uma explicação. E aí ela é chamada na tenda do general, que é um conjurador das sombras, e ela precisa, provar que ela é uma conjuradora do sol. Como ela não tem controle ainda sobre o poder dela, ele testa ela causando um pequeno corte no braço, e aí ela acaba conjurando o sol, mesmo sem ter o controle do poder dela. Basicamente, depois que ela descobre que ela é uma Grisha, ela é levada para o pequeno palácio, que é um palácio do lado do Palácio Real, e ela começa a receber treinamento para poder controlar melhor o poder dela. E aí, esse cara, que é o Conjurador das Sombras, que é o general do exército, ele é super legal com ela. Ele, ela acaba se apaixonando por ele, porque ele é extremamente charmoso. Só que tudo isso era, só um teatro pra ela. Então ela acaba descobrindo que ela tá só sendo usada, e ela acaba fugindo do palácio.
Termina basicamente quando ela foge do palácio, esse primeiro livro, então vai ter a continuação. Existe a série do Netflix, e eu confesso que eu gostei mais da série do Netflix do que do livro, porque o livro ele é baseado inteiramente do ponto de vista da Aline Starkov. Então, na série tem uma parte que é a parte do Casbreker e dos Corvos, que aparece depois eles melhor no Six of Crows, que é o outro livro da mesma autora que se passa no mesmo universo. Mas no livro do Sombriossos só tem a parte da Alina, não aparece a parte do Casbreker e nem dos Corvos. Então, sei lá, eu gostei mais da série porque eu achei um pouco mais completo, assim, tem mais coisa acontecendo. Enfim, mas é isso. Eu gostei bastante do livro, mesmo tendo gostado mais da série, porque a história não deixa de ser a mesma. E é uma história muito bem construída, é um universo muito consolidado. Esse universo, que é o Grishaverso, que a Leigh Bardugo criou, ele é um universo que faz muito sentido, apesar de ser um universo fantástico. E ele é, tipo, muito bem consolidado, assim, ele não tem pontas soltas, você entende o que tá acontecendo. Então é bem interessante, eu gostei bastante do universo dela. A escrita dela também é super fluida, é um livro pequeno para fantasia, então também a leitura é bem tranquila de fazer, é bem fluido, bem envolvente. E a diagramação dele é muito boa, então assim, não é que é um livro super denso e é pequeno, mas é denso. Não, é um livro bem tranquilo de ler. Eu gostei muito, eu vou ler a continuação para fazer a resenha para vocês, mas fica a recomendação para assistir a série da Netflix, porque eu gostei muito, gostei até mais do que o livro, o que é uma coisa bem rara de acontecer. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e de se inscrever no meu canal. Muito obrigada e até a próxima!